Dá até desânimo de ver a tabela do campeonato de futebol estadual. Aqui, meu time não faz ponto. Tá lá atrás na tabela. Aliás, você sabe como funciona essa tabela? Num campeonato, a partir de tabela de classificação, acaba se classificando os 2 melhores de cada chave. Então, são aqueles que mais pontos somam durante a competição. Uma vitória vale 3 pontos. Um empate, 1 ponto. Derrota, ponto nenhum. Então, pontos, número de jogos, depois o número de vitórias, e aí esse é normalmente o primeiro critério de desempate. Depois o empate e derrota, para você aferir a somatória dos pontos, e aí gol pró, que também é outro critério de desempate, quando há empate no número de pontos, no número de vitórias, aí você vê quem mais fez gols e menos gols sofreu para apurar o saldo. As tabelas de campeonato de futebol são tabelas que representam bem uma matriz. Se olharmos os times de futebol, cada equipe estarão alocados nas linhas. E os pontos, números de jogos, saldo de gols, empates, são as colunas. Essa disposição representa perfeitamente uma matriz. E o que é uma matriz? Uma matriz é um quadro retangular que a gente coloca dados, que podem ser palavras, mas só nos interessam as matrizes numéricas. É como uma planilha de computador que os contadores, as pessoas que mexem com a administração utilizam. Não tem jeito mesmo. Meu time está numa situação muito difícil nesse campeonato. Afinal, a matemática não mente. Mas como será que funciona uma matriz? Um exemplo que a gente pode dar em relação às matrizes é um armário. Imaginemos um armário com 3 prateleiras representando as linhas e 2 divisórias representando as colunas. Nesse caso, eu posso ter um lençol, por exemplo, na primeira linha e na primeira coluna. Posso ter também uma toalha na segunda linha e na segunda coluna. Ou mesmo um cobertor na terceira linha e primeira coluna. Essa é uma forma de representar os elementos dentro de uma matriz. Na matemática, as matrizes são representadas entre parênteses ou colchetes. E cada valor, chamado de elemento da matriz, está disposto em linhas e colunas. Uma matriz A é representada pelas suas coordenadas A e J. A e J é o elemento dentro da matriz. I minúsculo representa a linha em que está esse elemento. E o J minúsculo representa em que coluna estará esse elemento. Por exemplo, vamos considerar essa matriz A do tipo 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Podemos verificar que o elemento X é o A11, ou seja, esse elemento X está na primeira linha e primeira coluna da matriz. Podemos também localizar o elemento A22, que é o menos 7. Ele está na segunda linha dessa matriz e segunda coluna. E por fim, eu posso localizar também o elemento A13, que é o número 3, que está na primeira linha e terceira coluna. O sistema de coordenadas de uma matriz pode até parecer complicado, mas quem já jogou Batalha Naval vai ver que é a mesma coisa. Nesse jogo, a gente primeiro tem que posicionar toda a esquadra naval em um gráfico de linhas e colunas sem o oponente ver. Quando o jogo começa, cada um dá uma coordenada. A15. E se pegar uma parte de um navio, fica fácil afundar 1 a 1. D3. Quem afundar a esquadra inimiga primeiro, ganha. Eu adoro Batalha Naval, mas gosto mais ainda de futebol. Voltando à tabela do campeonato de futebol, vamos verificar agora como esses elementos estão dispostos dentro desta matriz. Os times de futebol estão dispostos nas linhas. Pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas e assim sucessivamente estão dispostos em colunas. O time do Bragantino, por exemplo, ele está na quarta linha. Se eu quero verificar quantos jogos
ele já realizou, basta verificar a quarta linha com a segunda coluna. Posso verificar que ele tem aqui 15 jogos. Um outro tipo de análise que a gente pode fazer aqui em relação a essa matriz é verificar qual é o time que fez mais gols. Então eu vou aqui na sexta coluna e procuro o maior elemento que está disposto nessa matriz. É o 29. Verificando a posição do elemento, eu vou agora na linha correspondente a esse elemento e verifico que foi o Rio Claro, que marcou mais gols nesse campeonato. As matrizes podem ser de vários tipos, dependendo da quantidade de linhas e colunas. Existem vários tipos de matrizes. A matriz linha, por exemplo, é aquela que possui apenas uma linha. Matriz coluna, aquela que possui apenas uma coluna. A matriz quadrada, o número de linhas, nesse caso, vai ser igual ao número de colunas. Matriz do tipo 2x2, 3x3, 4x4. E existe também a matriz nula, onde seus elementos valem zero. Pois é, além da tabela do campeonato, as planilhas e as tabelas numéricas também são muito usadas em situações do nosso dia a dia. Para organizar números, entrada e saída de mercadorias, controle de estoque, conversão de valores, tabelas de preços e muitas outras aplicações. Eu trabalho mais na parte do escritório, fazendo a parte de controle de estoque, dos funcionários, a parte da produção dos bolos. Nós coletamos todos os dados, o quanto que tem de cada insumo, colocamos no programa e ele gera uma planilha composta de matrizes, onde nós cruzamos os dados das colunas com as linhas. E nessa intersecção, cada célula vai nos fornecer uma informação que vai ser útil para administrar a empresa. As planilhas eletrônicas são matrizes que vieram para auxiliar nas empresas, como, por exemplo, controle de estoque, controle de produção, controle salarial de funcionários.